A ideia de Jesus é ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores, uma importante lição acerca das relações. Nessa ocasião, Jesus não está falando aos fariseus, nem aos publicanos, mas a lição que Jesus está ensinando é aos discípulos. E a ideia dele não é tratar de salvação. Presta atenção nisso aqui. Jesus não está falando de eternidade, de salvação, porque a salvação é de graça, ok? O que Jesus está querendo ensinar nessa parábola é acerca do perdão. Então, nessa parábola, ele vai mostrar o perdão divino e o perdão entre os homens. Aquele que experimentou verdadeiramente o perdão divino, naturalmente, ele consegue perdoar aquele que o ofendeu. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18. Quando você encontrar, deixe essa página marcada, por favor. E vamos fazer a leitura desde o versículo de número 23. Está escrito assim, todos acharam? A parábola foi nomeada pelos estudiosos como a parábola do credor incompassivo. Verso 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se, é parecido, é mais ou menos assim, é semelhante a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Olha só. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. A parábola termina no versículo 34. A conclusão dela está no 35. Tudo que Jesus diz do verso 23 até o 34 é para nos fazer entender o 35. Então, leia comigo o versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Ou seja, está claro que o que Jesus está querendo tratar aqui é a relação entre irmãos. Amém? Curva sua cabeça, feche os olhos por mais um instante. Pai Santo,
Obrigado, Pai, por mais uma vez nos dar a oportunidade, a honra e o privilégio de desfrutarmos da pregação do Evangelho. E como de costume eu oro pedindo que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos dando sabedoria, trazendo luz à nossa mente, nos fazendo compreender aquilo que o Senhor tem a tratar conosco, Pai. Seja exaltado através desta pregação, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Jesus, nesta ocasião, ele não está falando aos religiosos fariseus, não está pregando aos publicanos, mas ele está dirigindo a sua pregação àqueles 12 homens que foram chamados para serem os seus discípulos. Aqueles que tiveram o privilégio de irem nas aldeias, de entrarem nas casas e, assim como Jesus, anunciarem o reino. Aqueles que receberam de Jesus a autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e curá-los. Aqueles que receberam a autoridade para, assim como Jesus, expelirem os demônios. E que nos últimos 3 anos e meio tiveram privilégios de ver o reino se expandindo, de ver as pessoas sendo curadas, experimentando os seus milagres. O problema é que, com o passar do tempo, os discípulos começaram a se sentir importantes demais. E como Lucas narra no capítulo 9, eles começaram a disputar entre si para ver quem era o maior. Como se Pedro se sentisse mais importante por ter cedido a sua casa em Cafarnaum para que Jesus pudesse repousar. Como se André se sentisse mais importante que Pedro, pois afinal foi ele que apresentou o seu irmão a Jesus. Então havia entre eles um senso de superioridade, e Jesus entende isso como um problema, porque eles vão perguntar a Jesus: quem é o maior no reino? O Mateus começa o capítulo 18 mostrando exatamente isso. Acompanhe comigo o versículo de número 1. Mateus 18, versículo 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o mais relevante? Quem é o mais importante? Então Jesus entende que a pergunta feita por eles é algo que revela que no coração deles há o mesmo senso de superioridade que Jesus tanto confrontou nos fariseus. Porque os fariseus eram autoconfiantes. Os fariseus eram homens soberbos, orgulhosos, que se sentiam grandes. Então, para mostrar quem é o maior no reino, Jesus pega uma criança. Veja o que está escrito na sequência do texto, versículo de número 2. E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então perceba, a ideia de Jesus é mostrar que para herdar o reino é necessário uma conversão, uma transformação, um novo nascimento. Mas por que essa conversão é necessária?
Porque o homem naturalmente tem no coração orgulho. O homem naturalmente tem no coração vaidades, arrogância. O homem que caminha sem Deus no mundo, ele tem a tendência em olhar para as suas necessidades, para o seu querer, para as suas ambições. E quando o homem ouve a mensagem do Evangelho, ele entende que a partir de então, a vontade que deve imperar na sua vida, não é mais a sua, mas a vontade de Deus. Por isso que é necessário para entrar no reino, se converter. Agora Jesus, ele mostra uma criança, porque a criança não provê para si. A criança precisa de cuidados. A criança precisa de proteção. E principalmente, a criança não é arrogante. A criança não tem soberba. A criança, por depender da ajuda do seu Criador, ela não tem motivos para se ensoberbecer. Então, primeiro ele fala que o maior no reino é aquele que se converte, aquele que é convertido. Aí ele diz no versículo de número 4: portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Perceba que quando ele fala da criança, depois de ter falado da conversão, ele aponta para a humildade da criança. E se você observar, você perceber que a criança não guarda mágoa, a criança não é rancorosa, a criança não é facciosa. A humildade a que Jesus se refere é exatamente o fato da criança não nutrir no seu interior o rancor, a mágoa, o ressentimento. Ontem mesmo eu repreendi severamente meu filho de 3 anos. Ele ficou com um bico desse tamanho. E ele disse assim para mim: eu não vou mais falar com você. Passou 2 minutos, ele já estava falando comigo. Porque a criança não tem esse negócio de não vou mais falar com você, e passa 1 ano, 2, 3, 10. Criança não. A criança, ela é, apesar de habitar no corpo do pecado, a criança é inocente. A criança é pura. Então Jesus está dizendo que o maior é aquele que se converte e que tem o seu comportamento semelhante, parecido a de uma criança, no que diz respeito à sua humildade, à sua simplicidade, à sua total dependência do Criador, no que diz respeito aos sentimentos, à pureza no seu coração. Quando eu falo pureza, é porque a criança é pecadora, assim como o homem adulto. Mas sendo ela criança, ela ainda não tem um mal ainda despertado na sua natureza. Quem entendeu isso aqui? Agora, Jesus está falando isso exatamente pelo fato dos discípulos começarem a disputar. Jesus está dizendo isso exatamente por saber que, por mais que sejamos crentes, por mais que servimos a Deus, que pregamos, que evangelizamos, nós não estamos livres de, em algum momento da nossa vida, nós entrarmos em desavença com alguém, em discordância de opinião, de havermos um debate, uma discussão. E a ideia de Jesus, a partir de então, é mostrar como nós devemos lidar com estas questões. Porque você está sujeito, irmãos, em pegar o carro, sair para trabalhar, alguém te dá uma fechada e acontecer ali não, você está errado, não, errado é você, errado e de repente no calor das emoções você fica um pouco mais irritado. Ou até mesmo na igreja,
alguém que pensa diferente, que não concorda com a sua opinião, que tem uma ideia diferente da sua, e então aconteceu um certo atrito. Jesus está querendo mostrar que esse tipo de situação de desavença não pode dar lugar a uma ira irracional, não pode permitir que o coração se encha de rancor, se encha de toda sorte de sentimentos que contaminam a alma, que ferem a alma, que envenenam a alma. Então, ainda no capítulo de número 18, no versículo de número 15, Jesus então começa a tratar da questão do perdão. Observe o texto, versículo 15, Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Presta atenção nisso aqui, irmãos, porque isso aqui é fácil de entender, mas é difícil de se colocar em prática. Olha o que Jesus está dizendo: se teu irmão pecar contra ti, como assim, pastor? Me ofendeu publicamente, denegriu a minha imagem, causou um dano irreparável, me insultou com as suas palavras, ele me provocou uma ferida muito grande com o que ele fez contra mim. A sugestão de Jesus é a seguinte: vai você e ele só. Teu irmão te fez mal? Vamos conversar, senta aí, vamos bater um papo. Você e ele. Agora, como é que os crentes de 2022 fazem? Vai no WhatsApp. Como é que pode ser cara de pau em fazer isso e aquilo ali, ainda está na igreja com os olhos fechados? Como é que as pessoas agem nos dias de hoje? Mandando um áudio de 200 minutos, enchendo a paciência do outro irmão com conversinha fiada. E o dono do reino está dizendo: vai, você e ele só. Ou seja, Jesus está dizendo: você tem a oportunidade de resolver esta questão no âmbito pessoal. É você e o que te ofendeu. Agora perceba que ele diz assim: se o teu irmão te ouvir, ganhaste o teu irmão. A ideia não é ganhar um debate, uma disputa, uma discussão. Eu falei que você estava errado, eu vou provar que você estava errado. Você vai ver que o errado é você. Não, a ideia não é essa. A ideia é ganhar o irmão. Agora, como é que você ganha o irmão? Anulando toda a possibilidade de haver uma rincha. E como é que eu devo abordar esse irmão? Conforme Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Com um espírito de mansidão, com inteligência. Você vai tocar num assunto difícil, não adianta chegar com pau e pedra. Seja inteligente. É você e ele só, Jesus disse. Aí, mas o irmão insistiu na sua teimosia. Para ele está certo. Ele não assumiu que errou, ele não assumiu que feriu, ele não assumiu. Então qual é o próximo passo? Já que no âmbito pessoal ele não se retratou, então agora eu preciso de testemunhas. E Jesus está usando a lei mosaica para ensinar isso. Olha o versículo de número 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Ele está citando Deuteronômio 19:15. Ou seja, já que o irmão não quer se retratar, já que o irmão não está disposto a reconciliar, já que ele prefere permanecer no seu erro, então eu preciso de uma testemunha para que fique bem claro que o irmão não está disposto a se arrepender. Então, uma ou duas, ou pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Ok, segundo passo. Mas mesmo com 2 ou 3 testemunhas, o irmão tem um coração tão duro, o irmão ele é tão irreconciliável, que mesmo tendo pessoas que não concordem com a sua postura, ele defende a sua tese, defende a sua ideia. Então,
Terceiro passo, olha o versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Excomungue. Ou seja, ele não aceitou uma reconciliação com 2 ou 3. Toda a igreja entendeu que o irmão está errado, mas ainda assim ele continua arredio com a sua opinião, defendendo o seu erro, defendendo a sua posição errada. Então a igreja deve considerá-lo como não convertido. Agora entenda, quem está falando isso é o dono da igreja, é o cabeça da igreja, mostrando como nós devemos agir. A questão é, será que nós temos maturidade para isso? Não vou, eu vou mudar de igreja, mas por quê? Porque o pastor falou uma coisa errada. É assim que as pessoas agem hoje. Eu vou mudar de igreja, mas por que você vai mudar de igreja? Porque o irmão entrou, deu a paz para todo mundo, na hora que eu fiz assim para ele passou, não viu minha mão, eu fiquei sofrido. Então veja como Jesus está querendo ensinar uma importante lição, para que não haja no seio da igreja raiz de amargura. Jesus está querendo ensinar que esse tipo de questão pode e deve ser resolvido no âmbito pessoal. Quando Pedro ouviu isso, Pedro se sentiu maduro demais. E havia entre os rabinos a ideia de que a pessoa deve ser perdoada até 3 vezes pelo mesmo erro. Então Pedro quis mostrar para Jesus que era muito espiritual, era muito generoso, que ele entendeu a lição. Então ele vai dizer: mestre, até quantas vezes o meu irmão peca contra mim e eu devo perdoar? 7? Olha o versículo de número 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro achou, não, eu vou falar 7, porque os rabinos dizem 3, se eu falar 7, ele vai dizer: é isso, meu servo, muita generosidade há no seu coração, até 7, Jesus vai dizer: não, Pedro, 7? Aí ele diz assim, versículo de número 22, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, Jesus está dizendo que não há medidas para perdão. Não pode ser uma coisa calculada. Irmã, se eu já te perdoei 6 vezes, mais uma vez acabou seus créditos. Jesus está querendo ensinar que não há um regulamento, uma regra. Ele está querendo mostrar que o perdão deve ser ilimitado. Quantas vezes for solicitado, ele deve ser liberado. E é exatamente este assunto que faz com que Jesus conte a parábola do credor incompassivo, onde ele quer mostrar um aspecto do reino, se assim posso dizer. Ele está querendo revelar algo importante acerca do reino. Você deve se lembrar que parábole no grego quer dizer ao lado. Então Jesus, ele usava as ilustrações conhecidas como parábolas, para que as pessoas, ouvindo aquela história contada, pudessem assimilar com algo real que acontece no reino de Deus. Então ele diz que um rei, ele decidiu prestar contas com os seus servos, e foi-lhe apresentado um servo desonesto, que durante muito tempo roubou o seu patrão, que agiu de má fé, que agiu de maneira ilícita, que foi imprudente, que causou um prejuízo ao seu senhor. E quando chegou o momento da prestação de contas, este servo não tinha como pagar, a dívida era impagável. E quando você
estuda um pouco mais, eu fui pesquisar no livro do D.A. Carson, e ele diz que estes 10, acompanhe comigo o versículo de número 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, como uma expressão exagerada, é uma hipérbole, porque os historiadores dizem que 10.000 talentos é um dinheiro em que o trabalhador teria que trabalhar 150.000 anos para obter. Ou seja, Jesus está querendo dar a ideia de uma dívida que não há possibilidade alguma de ser paga. Por isso que no versículo de número 25 diz: não tendo ele com que pagar. Não dá para pagar. É uma dívida impagável. O problema é que a lei dava amparo ao Senhor, que tinha por direito condenar o devedor a um regime de escravidão. Você lembra quando lá em 2 Reis, capítulo 4, a viúva vai até o profeta Eliseu dizer: o meu marido, teu servo, morreu, e os credores estão batendo a minha porta, querendo levar os meus filhos para serem escravos. O devedor que não tinha condição de pagar a sua dívida, ele deveria vender os seus bens ao Senhor, e ele deveria servir ao seu Senhor como escravo por toda a vida. Então, nessa primeira parte da parábola, Jesus apresenta um Senhor que durante a prestação de contas, viu que tinha um servo desonesto, infiel, que lhe causou prejuízos, que tem uma dívida impagável. Ele poderia exercer o juízo, ele poderia condená-lo, mas aquele devedor, ciente de que não podia pagar aquela dívida, ele então começa a suplicar. Acompanhe comigo o versículo de número 25, diz assim: e não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então ele começa: olha, pelo amor de Deus, me perdoa. Ele não tinha condição de pagar, mas ele pede generosidade, ele suplica por compaixão, ele suplica por misericórdia: tenha piedade de mim, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas eu não tenho como pagar, eu preciso da sua misericórdia. Ele começa a suplicar favores. Aí o verso 27 diz assim: então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Diga glória a Deus. Bom, sabe quando você deve 10.000, 5.000, o tempo passa, o telefone toca toda hora, aí chega os boletos por debaixo da porta, e você não tem de onde tirar. De repente alguém liga do banco e diz assim: olha, uma super oportunidade de você pagar os seus 10.000 em apenas uma parcela de 100 conto. Não dá um alívio? Dá. Agora imagine você receber o perdão completo de uma dívida que você jamais poderia pagar. Esse moço recebeu um prêmio, porque o seu senhor pensou: vai adiantar prender? Vai adiantar escravizar a família? Vai adiantar puni-lo? Teve compaixão e disse: olha, você está perdoado, cara, pode ir. Esse primeiro perdão é o perdão divino, porque
Deus ele olha para a humanidade e percebe que aquele que foi feito para governar, para exercer domínio, ele se tornou escravo. Deus ele olha para a humanidade e percebe que o homem, ele é escravo dos seus sentimentos, ele é escravo das suas paixões, ele é escravo das suas vontades. Que o homem, assim como um escravo, ele se torna submisso ao seu senhor. Aquele que satisfaz a vontade daquele que o governa se torna escravo. Segunda carta de Pedro 2,19 diz assim, ó: do qual alguém é vencido, faz-se também servo. O problema é que essa escravidão é um insulto contra Deus. O pecado, ele coloca a criatura contra o Criador. E o pecado é o caminho que leva o homem à morte eterna, à condenação eterna. O salário do pecado é a morte. Então, quando Deus olhou para mim, quando Deus olhou para você, Ele viu que o nosso estilo de vida longe da sua presença era um insulto contra Ele. Nós insultávamos a Deus com as palavras que saíam da nossa boca. Nós insultamos a Deus com o nosso olhar, com o nosso pensamento, com as nossas vontades, com o nosso estilo de vida. E quando Deus nos faz olhar para a lei, Ele nos mostra que nós violamos todos os seus mandamentos. E isso nos dá uma condição de condenado perante Ele. Uma dívida que nós não temos como pagar, porque não há o que possamos fazer para ser salvos por nossos próprios esforços, por nossa própria conta. Então nós temos uma dívida, e o dia da prestação de contas vai chegar, e todo aquele que quando chegar a prestação de contas tiver uma dívida ativa, vai ser condenado. E aí Deus olhou para nós e nos viu mortos em trevas, governados pelo pecado, escravos da nossa natureza caída. E então Deus decidiu fazer alguma coisa para pagar uma dívida que nós não tínhamos condição de pagar. Por isso que Ele enviou Jesus Cristo. E quando você lê a carta que Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, eu quero que você vá comigo até lá. Colossenses capítulo 2. Veja o que está escrito, versículo 13 e 14. Preste atenção nisso aqui. Carta de Paulo aos Colossenses capítulo 2. Versículo 13, diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, presta atenção nisso aqui. Por que ele diz vós estáis mortos? Porque o salário do pecado é a morte, ok? E o que é morte, pastor? A morte física é a separação do espírito do corpo. Quando o espírito sai do corpo, a pessoa morre. Os músculos relaxam, os órgãos param de funcionar, a pele esfria, o corpo vai desmanchar com o tempo. Agora, a morte espiritual é quando o homem se afasta de Deus por consequência do seu pecado. Você lembra de Isaías 59:2? Diz: as vossas iniquidades causam separação entre vós e o vosso Deus. Um dia um moço chegou para Jesus chegou para o moço e disse: segue-me. E ele vai dizer assim, o moço responde: deixa que eu vá enterrar os meus pais. E Jesus respondeu para ele: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Então, aos olhos de Deus, todo homem, todo ser humano que não tem relação com Ele é morto.
Entende? Ele vê cadáveres, é morto, não tem vida. Por isso que eu cito sempre João 5,24, que Jesus disse assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ok? Longe de Deus, vivendo na prática do pecado, todos nós estávamos mortos. Mas como Ele nos vivificou? Através da semente do Evangelho que foi lançado em nosso coração. Versículo de número 13, Colossenses 2,13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele. Vos vivificou juntamente com Ele. Aí veja, perdoando-vos todas as ofensas. Quer dizer que, para se ter uma vida com Deus, nós precisamos receber o perdão dos nossos insultos. Porque imagine alguém que te faz mal o tempo todo te faz mal, te critica, te xinga, te humilha, te desonra, e de repente da noite para o dia você começa a andar bem com ela. Não existe isso. Para que haja uma reconciliação, é necessário o perdão. Então Deus nos reconciliou consigo mesmo através do perdão que Cristo nos ofereceu. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Ele nos vivificou pelo seu perdão. Agora veja o versículo de número 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Sabe o que isso significa? Ele pega a lei: não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Rodrigo Basílio adulterou, mentiu, roubou, matou, deu falso testemunho, fez isso, aquilo. Ele violou toda a lei. Qual é o resultado disso? Condenação. Mas o que é que ele fez? Eu vou entregar o meu filho para ser punido no lugar dele. Então ele pega todo aquilo que eu fiz de errado e ele rasga. Ele vai lá e diz assim: está na cruz, ele está perdoado. Aquela dívida que era nossa, ele pagou. Ele foi lá e simplesmente, sem que haja mérito meu, sem que haja uma ação nossa, pela sua bondade, pela sua misericórdia, Ele pagou a dívida que nós não tínhamos condição de pagar. Agora entenda, uma vez que eu tomo conhecimento disso, algo dentro de mim tem que mudar, porque Ele me tirou das trevas e trouxe para a luz. Ok? Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ele não me ofereceu apenas o perdão, mas Ele me reconciliou com Deus através do seu sacrifício. Ele me fez nascer de novo. Ele me ensinou a importância deste perdão. Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, como escreveu Paulo. Então agora eu entendi o propósito da redenção, o plano divino. Aquele servo que não tinha condição de pagar, no ato da prestação de contas, ele experimentou a misericórdia de um rei que poderia exercer o juízo, que tinha amparo na lei para dizer: vou condenar. Por quê? Porque ele deve, ele não paga. Eu posso escravizar a sua família, eu posso vender tudo que ele tem, mas aquele rei exerceu a misericórdia, ele teve compaixão. Então aquele devedor recebeu o perdão de toda a sua dívida. O perdão divino é assim, irmãos. Nós transgredimos, falhamos, nós andamos errado, passamos a vida inteira desonrando a Deus com tudo que fazemos, e por isso merecemos a condenação eterna. Mas Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar aqueles que nele creem. Ele pagou a nossa dívida, fomos perdoados, ok? Todo mundo entendeu até aqui?
Só que logo em seguida, aquele recém-perdoado, ele vai encontrar alguém que lhe devia alguns valores. Volta lá para Mateus capítulo 18. Presta atenção nisso aqui, porque a ênfase da parábola não está no perdão do rei. A ênfase da parábola está exatamente no juízo daquele servo. Porque quando ele sai da presença do rei, olha o versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E esses 100 dinheiros é o equivalente a 3 meses de salário de um trabalhador da época. Olha a diferença de uma dívida de 150 mil anos de trabalho impagável para uma dívida correspondente a 3 meses. Ele encontrou um moço que lhe devia 100 dinheiros. Aí diz a sequência do texto: e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. E o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, o cara recebeu o perdão de uma dívida que ele não podia pagar. Ele suplicou a misericórdia de um rei, que ao invés de exercer o juízo, teve compaixão e lhe perdoou a dívida. Então agora ele está diante de alguém que suplica o seu perdão. Ele poderia pensar: moço, fica tranquilo, eu tenho uma experiência linda acerca do perdão para te contar. Eu tinha uma dívida correspondente a 150 mil anos de trabalho, eu jamais poderia pagar, mas eu fiz o mesmo gesto que você, e eu alcancei a misericórdia do meu Senhor. Ele deveria agir assim. Ele poderia dizer: olha, eu sei o que é o medo da condenação, eu sei que é correr o risco de perder tudo por causa de uma dívida. Só que ele não pensa assim. Ele escolheu o juízo, porque ele tinha um amparo na lei para castigar o devedor até que a dívida fosse paga. Olha a inteligência de Jesus. Todos nós, irmãos, desfrutamos do perdão que recebemos de Deus. Havia uma condenação sobre nós, não havia nada que pudéssemos fazer para alcançarmos pelos nossos próprios méritos o perdão divino. Deus olhou para nós e viu que nós somos falhos, somos fracos, somos limitados, e ainda assim, sabendo que nós íamos pecar de novo, Deus foi lá e perdoou os nossos pecados. Deus perdoou a nossa dívida. A questão, irmãos, é quando alguém nos faz algum mal. A questão é quando nós somos o ofendido da causa. A questão é quando o nosso orgulho é ferido, quando somos nós que sofremos o dano, sofremos o prejuízo. Sabe, pensa, a pessoa chegou para você e falou assim: olha, estou passando um aperto, está terrível, preciso de R$1.000, é urgente, você pode me ajudar? Aí você: tá bom, toma. Aí passou um ano, pessoal, dia 25 eu te pago. Chegou dia 27, mês que vem sem falta. Passou o mês, aí dali a pouco a pessoa que tanto diz para você que vai pagar, compra um carro novo, aí vive com roupa da mais cara, e aí a pessoa te deixa na mão, e às vezes você começa a passar algum aperto, que você estendeu a mão para uma pessoa que não está nem aí, e ao invés de te pagar, ela vai viver a vida dela, como se a dívida não existisse. A questão, meu irmão, é aqui, porque a pessoa disse para você que dia 25 iria te pagar, e aí você descobriu que no dia 26 ela comprou um carro novo, e ao invés de ela te pagar R$1.000 que ela te deve, ela pegou 30 mil e deu de entrada no carro, e não está nem aí para você. A questão é aqui, como é que fica o coração numa hora dessa?
Não vem aquele senso de justiça. Não, vou lá e vou tomar o carro, vou riscar ele todinho. Vem aquela revolta, aquela amargura, aquela tristeza. E é exatamente isso que Jesus quer confrontar. Mas está pensando que ser crente é fácil? Nosso coração se enche de mágoa diante dessas coisas. E é justamente nessas ocasiões que nós somos tentados a agir como um juiz. E olha o que Tiago escreveu, deixa essa página marcada. Tiago, capítulo de número 2. Procura a carta de Tiago, por favor. Capítulo 2. Versículo 13. Olha o que está escrito. Tiago capítulo 2, versículo 13. Diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Agora pensa você, cheio de mágoa no coração, indo falar assim: Deus, isso é absurdo, porque Ele me deve os 1.000 e eu estou precisando, e Ele está gastando com um monte de coisa e não me paga. Deus, eu preciso que o Senhor faça justiça, o Senhor precisa mudar isso, porque não é certo. Sabe o que Deus vai dizer para você? Perdoa. Não vai embora não, irmão. Como é que eu não terminei a pregação? Mas a verdade é que nós desejamos a justiça, nós desejamos o juízo, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. E você deve entender que, ainda que isso seja para você um insulto, a dívida que nós tínhamos com Deus era maior. E o que Ele fez? Ele cobrou de nós? Ele pagou, Ele nos perdoou. Você sabe qual que é a lição que Jesus está querendo ensinar? Perdoar é abrir mão do seu direito de justiça. Não adianta, irmão, querer fazer guerra santa. Não adianta querer esculachar o irmão. Tem coisas que dá para entrar num acordo. Tem situações que dá para negociar. Mas quando você perceber que está entrando a mágoa, que está entrando o rancor, o aprisionado passa a ser você. Porque nós temos um problema sério na vida cristã. Tem pessoas que não bebem, que não fumam, que não jogam, não se prostituem, e se acham absolutamente santas por consequência disso, mas estão presas numa das principais artimanhas de Satanás para amarrar a vida de alguém. E essa prisão se chama mágoa, se chama rancor. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, Paulo escreveu assim: e a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoo. Eu faço isso por amor de vós, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. E sabe qual que é a estratégia de Satanás para amarrar a vida de alguém? É prender esta pessoa na ausência do perdão. Por isso que você olha para a palavra de Deus e vê uma grande quantidade de textos, onde a instrução dada é para que o homem perdoe. Você quer ver uma coisa? Efésios capítulo 4, vou dar aqui alguns exemplos para você. Efésios capítulo 4. Versículo 31. Diz assim: toda amargura
E o que é a amargura? É o dissabor, é o desgosto. Quando na carta aos Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A amargura é um problema sério. Então ele está dizendo, toda amargura, verso 31, ira, cólera. O que é cólera? Indignação. E gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós, antes sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Como é que Deus nos perdoou em Cristo? Demonstrando a sua misericórdia, tirando de nós uma dívida que nós não poderíamos pagar. Esse é o perdão que recebemos de Deus em Cristo. Então ele diz, olha, tem que tirar a amargura, tem que tirar a indignação, tem que tirar a cólera. Agora vai para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Veja o que está escrito comigo no versículo 12. Está escrito assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Quando ele fala entranhas de misericórdia, ele está falando da misericórdia que vem do interior. Lembra do Sermão do Monte, quando Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos? Entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, verso 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Entendeu? É uma misericórdia que vem de dentro, até porque, irmão, se você parar para pensar, a pessoa que te insultou é tão pecadora como você. Talvez você não cometa os mesmos erros que ela, mas você comete outros. E a questão é, se nós recebemos um perdão da dívida que não poderíamos pagar, quem somos nós, irmãos, para rejeitar o perdão ao outro? Agora o problema vai além. Porque quando Jesus nos ensinou a orar, a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar assim: perdoa as nossas ofensas, continua aí, assim, mas será que realmente perdoamos? Agora perceba como Ele condiciona, vai aqui para o capítulo 6 de Mateus. Mateus capítulo 6. Ah, pastor, se eu falar isso, mas você não sabe o que eu estou passando. Se eu falar isso porque você não conhece o meu vizinho. É, pastor, você não sabe o golpe que eu levei, por isso que o senhor prega essas coisas. Não, irmão. Eu tenho a mesma dificuldade que você e o mandamento é o mesmo para mim e para você. Olha o versículo de número 14 de Mateus capítulo 6. Jesus disse assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora, olha o 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Agora pensa, a pessoa chegando lá no céu: oh Senhor, como é bom estar aqui, cheguei, depois de tanto tempo na terra, graças a Deus, hein? Obrigado por ter me ajudado, hein, Pai? Mas peraí, você brigou com o João, com o Augusto, com o Silas, você brigou com a Joana, e não perdoou ninguém. Agora, como é que eu vou receber o perdão? Como é que eu vou desfrutar do perdão divino se eu neguei oferecer a misericórdia para outro?
Aqui, ó, volta aqui para o capítulo 5. Eu estou lembrando as coisas aos poucos aqui, aí a gente vai. Volta aqui para o capítulo 5. Na antiga aliança, o meio pelo qual os homens obtinham perdão divino era levando um cordeiro perfeito para ser imolado, e quando aquele sangue era aspergido, então o pecador era absolvido da sua culpa. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o pecador, para receber o perdão divino, o que ele fazia no ato do culto? Ele levava a sua oferta, aí então aquele sacrifício era feito, e o seu pecado perdoado. Aí vem Jesus e diz assim, veja, capítulo 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, ou seja, você está buscando perdão, você trouxe a sua oferta para buscar o perdão, ok? E aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. E Jesus está querendo dizer, você está vindo buscar o perdão divino com aquilo que você oferece? Primeiro reconcilia com seu irmão, aí depois você vem buscar a reconciliação com o Pai. Difícil, hein? Mas é o que ele ensina. Não, ó, eu gosto da Bíblia, acho tudo isso muito bonito, mas ó, comigo é assim, pisou na bola é uma vez só. Pois é, irmão, se Deus pensar assim, você está perdido, cara. Porque Deus te perdoou, você continua pecando. E Deus perdoou, amanhã você vai pecar. Agora imagine você ouvindo Deus dizer, você usou o juízo ao invés de misericórdia. Eu tenho uma surpresa para você. E aí? Não vai tentar falar que não sabia. Então perceba, aquele moço que recebeu o perdão, ele tem oportunidade de compartilhar da misericórdia que recebeu, mas ele vai usar o juízo, e a misericórdia deve triunfar sobre o juízo, mas ele preferiu usar o juízo, então ele vai colocar aquele moço na prisão. Volta lá para o capítulo 18 de Mateus para a gente concluir. Versículo 31, diz assim, vendo pois os seus conservos o que acontecia, se entristeceram muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Verso 34, e indignado, por que indignado? Olha os termos que Jesus usa, indignado, a indignação, a ira de Deus que estava reservada para mim, Deus despejou em Jesus, justamente para que eu ficasse livre dessa ira. E uma vez que eu recebi o perdão dos meus pecados, eu preciso exercer o perdão em todas as ocasiões. Mas a partir do momento em que eu rejeito exercer esse perdão, então aquela ira, aquela indignação que Jesus anulou, ela volta a estar à minha disposição. Todo mundo entendeu isso aqui? Ele já tinha recebido o perdão, mas como ele não ofereceu o perdão, então agora aquele castigo que ele iria receber antes do perdão, agora volta. E aí presta atenção nisso aqui. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Aqui termina a parábola. Agora, irmãos, entenda, isso é uma ilustração. Jesus não quer compartilhar mistérios da eternidade e nem falar de salvação. A ideia de Jesus é ensinar sobre o perdão. E perceba, aquele que rejeitou oferecer o que ele recebeu, agora ele é aprisionado e atormentado. Jesus, ele termina a parábola,
E tudo que ele contou foi para nos dar a compreensão do verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Aqui já não é mais parábola, irmão. Assim também vos fará. Assim como você perdoou, ou melhor, você foi perdoado, e ao invés de exercer misericórdia, você exerceu juízo. Então você quer misericórdia para você, mas para os outros é juízo. Então assim vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoares. Perceba, Jesus menciona coração para mostrar que o perdão não vem da boca, ele vem do interior, irmãos. Você pode até falar assim: olha, eu te perdoo, tá bom? Eu te perdoo, pode deixar, mas ó, espera. A pessoa libera o perdão com a boca, mas ela já está maquinando na primeira chance descontar, se vingar. Amiga, bateu, levou. Isso não é perdão, irmãos. O perdão que vem do coração é aquele perdão que quando você vê, quando você lembra, quando você está no lugar, quando você está diante da pessoa, você pode até se lembrar do que aconteceu, mas você não tem mágoa, você não tem rancor. Aquilo que você vê, o contato com a pessoa, não desperta aqueles sentimentos que você teve quando tudo aconteceu. Por isso que o próprio Deus, em Isaías capítulo 43, vai dizer: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Por quê? Porque ele perdoou, a dívida foi paga. Não adianta você dizer para alguém: olha, deixa para lá, meu, foi 500 contos só, eu estou tranquilo, eu estou bem, e fique em paz, meu, não se preocupa não, está perdoado, você já não me deve nada, beleza? Beleza, chegou a semana que vem, que então, pô, tá fazendo falta, hein, meu? Aí chega na outra semana, e aqueles 500 contos eu te perdoei, mas meu amigo, passei mó sufoco, hein? Aí passa um mês, hein, meu, aquele 500 reais já dava para me comprar aquele tênis, cara. E está toda hora remoendo o assunto, toda hora falando do assunto. Não, quando o perdão de fato existe, o assunto está encerrado, irmãos. E o que Jesus está querendo ensinar é isso. É me fazer enxergar o meu irmão e exercer a misericórdia que eu recebi de Deus. É isso. Da mesma maneira que ele me perdoou de uma dívida que eu não podia pagar, eu devo perdoar o irmão que me ofendeu, o irmão que me insultou, o irmão que me deu algum prejuízo, o irmão que falou mal de mim. Eu devo perdoar. Por quê? Porque eu experimentei a graça divina na minha vida. Por isso que Jesus disse que é necessário conversão e a humildade de uma criança. Porque perdoar é para quem é convertido, irmão. Pastor, eu não consigo perdoar. Se converta. Pastor, eu não consigo liberar o perdão. Não é porque você não experimentou o perdão que Deus te ofereceu. Porque uma vez que você olha para si, vê quem você é, o que você faz, quanto mais você está próximo de Deus, mais você consegue enxergar quão falho você é, e mais você chega à conclusão que você precisa de um Salvador, que Deus colocou à sua disposição. Então eu olho para o irmão e falo: irmão, eu te entendo, eu também falho, eu também, quem sou eu para negar um perdão? E aí nós precisamos parar e pensar nisso, irmãos, porque às vezes não é droga, às vezes não é bebida, às vezes não é lascívia, mas às vezes é a mágoa, é algo no interior que precisa ser tratado, é algo no interior que precisa mudar, irmão. Não tem negócio de inimizade com crente, não. E aí uma pessoa veio perguntar para mim de manhã, se o fato dela ter perdoado a pessoa, e não ter mais aquele convívio, é perdão. Eu falei: mano, não é porque você perdoou que você tem que voltar as coisas exatamente como estavam, porque uma vez que a pessoa já demonstrou não ser de confiança, todo cuidado é pouco. Agora, o que não se deve fazer é dizer que perdoou e continuar com aquele mal dentro do coração. Todo mundo entendeu isso aqui? Isso é uma lição. E Jesus constrói essa parábola para dizer: assim como, se vocês receberam o perdão, não perdoarem o irmão que te ofendeu, o Pai Celestial vai agir dessa maneira. Como? Com juízo, com severidade. Amém? Vamos todos ficar de pé, por favor.